Bom dia, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Vanderlei, na aula dessa semana de 14 a 18 de junho. Lembrando que a correção já está disponível no grupo dos pais e no ITL. Fazer cabeçalho conforme vai fazendo as atividades. A leitura da semana é o livro dos sorrisos, tá? Esse livro aqui. Você pode também ouvir e ler a história no YouTube, tá bom? Em português, páginas 138, 140 e 141. Vamos lá, vocês vão ler a história, a incrível história do peixe voador. Retomando, né, a história do peixinho voador que nós já lemos na semana passada. Passarinhos voam, morcegos voam, baratas voam e peixes também, se forem exemplares de espécies conhecidas como peixes voadores, que apresentam nadadeiras peitorais alongadas usadas para planar. Ao contrário do que se possa pensar, os peixes voadores não possuem asas, como as aves. O que lhes permite voar são nadadeiras peitorais maiores que as dos outros peixes, com base rígida e ramificações que aumentam sua área de contato com o ar. Seu voo é também diferente daquele observado nas aves. Eles não batem as nadadeiras, mas planam com elas abertas, após tomar impulso pelos batimentos de sua cauda grande e assimétrica. Tá? Então esse aqui é o peixe, ele não voa exatamente, ele plana, assim como mostrou o poema. Então vamos para a próxima atividade, que é a produção de texto. Então, no começo dessa unidade, vocês leram um poema que conta a história do peixinho que não conseguia nadar. O poema foi escrito em estrofes com versos e rimas, como está disposto aqui, ó, tá vendo? Versos, estrofe, segunda estrofe, como o professor indicou semana passada. E tem rimas, né? Ó, que não conseguia nadar no embalo das ondas do mar, tá vendo que rimou? Só que você vai escrever o seu texto e não vai precisar ter rima, vai ser narrativa normal. Relembre a história e conte, no caso, a um familiar. Lembre-se dos 3 momentos da história. Ó, primeiro momento, era um peixinho que não conseguia nadar, mas o peixe só sabia planar e dar pirueta. Um dia foi perseguido por um grande predador, deu um salto e descobriu que era um peixe voador. Esses são os 3 grandes momentos. Com as suas palavras, você vai escrever aqui, tá? O primeiro momento, o segundo e o terceiro momento. Revisa, né, a história, vê se não tem nada, se não esqueceu de nada, tá? Pode apagar e incluir, e reescreva se for preciso, tá? E leia depois a história para um familiar. Aí, né, no caso, vem a última página. Vocês vão direto para essa atividade aqui, ó. Aí vem poema, desconsidere, né, a página 275, vá direto para a língua, usos e reflexão. Vocês têm aqui, ó, vejam como foram escritos os títulos desses livros. O Patinho Feio, que está em letra maiúscula. O Patinho Feio, que está em letra maiúscula, começa com letra maiúscula e depois tudo minúscula. E aqui também Chapeuzinho Vermelho, começa com letra maiúscula e no meio letra minúscula. E aqui tudo letra maiúscula, tá? O que há de diferente nesses títulos? Converse com os colegas, né? No caso, vamos conversar a respeito disso. Letra maiúscula, letra minúscula, letra minúscula, letra maiúscula. E aí é o seguinte, o que vocês observaram na escrita dessas palavras? Exatamente como está no livro, né? Há livros que se escreve tudo com letra maiúscula e há livros que se escreve com letra minúscula. Como é capa de livro, há essa liberdade. Num texto, né, não temos essa liberdade. A gente tem que fazer certinho. Começar o texto com letra maiúscula, né, e no decorrer dele, letra minúscula. Né? Comecei um parágrafo, letra maiúscula, no decorrer dele, letra minúscula. Quando for nomes, aí eu tenho que pôr, né, nome de gente, nome, né, eu tenho que colocar letra maiúscula, porque é questão de respeito, né, do correto. Comecei um parágrafo ou uma nova frase, letra maiúscula, como mostra o exemplo, tá? Agora a gente vai lá para
Ciências, página 54. Então a gente vai estudar animais que nascem de ovos. Muitos animais nascem de ovos, aves, tartarugas, jacarés, muitas serpentes, a maioria dos peixes e quase todos os insetos nascem dessa maneira. A fêmea põe os ovos e, até nascer, os filhotes se desenvolvem usando o alimento que está no ovo. Alguns animais, como aves e aranhas, constroem ninhos ou outras estruturas para depositar seus ovos. Outros animais, como muitos peixes e corais, espalham os ovos pelo ambiente. As aves geralmente ficam sobre os ovos para mantê-los aquecidos até os filhotes nascerem. Após o nascimento, os filhotes de muitos tipos de aves recebem alimento dos pais. Então, é sabido por vocês, né, que a galinha e a maioria dos pássaros, né, choca os ovos, né, aquece os ovos. Aqui é a foto de um beija-flor alimentando seus filhotes. Quando eles nascem, elas, né, no primeiro momento, dão alimento para eles. Depois elas ensinam eles se alimentarem sozinhos, a caçar, né, insetos. As joaninhas põem ovos sobre as plantas, tá vendo? Animais como 6 pernas e um par de antena, como o besouro e borboleta e a formiga, tá? No caso está citando a joaninha. E aqui tem uma atividade. As tartarugas fazem ninhos escondidos na areia da praia. Quando os filhotes nascem, eles precisam ir até o mar. Ajude estes filhotes a encontrar o mar. Então a tartaruga está aqui, você tem que ajudar ela a encontrar o mar para, né, elas irem embora, né, e ter o ciclo da vida delas. Vamos para a geografia. Então, a imagem abaixo representa uma família reunida para uma refeição. Tá vendo? Todo mundo da família. Como você e sua família se reúnem no momento das refeições? Desenhe uma folha avulsa, né? Então você vai pegar no caderno, vai desenhar e mandar depois para mim. 2. Leia o texto a seguir com o professor, depois faça o que se pede. Famílias podem ser grandes, pequenas, felizes, tristes, ricas, pobres, espalhafatosas, silenciosas, bravas, bem-humoradas, preocupadas ou desencanadas. A maioria das famílias é tudo isso em algum momento. De que jeito está a sua família hoje, né? Então as famílias são vários tipos, né? E eu queria saber como que é a sua família, né? Aí, né, isso é uma pergunta oral, tá? Não precisa fazer nada, não. De que jeito que está a sua família hoje? Responda a questão da última linha do texto. De que jeito está a sua família hoje? Agora sim vem a pergunta. Então você vai escrever aqui. Eles estão bem-humorados? Estão tristes? Preocupados? Escreva aqui para mim. O que você e as pessoas de sua família costumam fazer para superar momentos de mau humor? E aí, será que tem algum que faz brincadeira? Ou dá um tempo, né, até a pessoa se recuperar? O que vocês fazem, tá bom? Número 3. Faça uma entrevista com algum familiar adulto sobre a origem de sua família. Para isso, siga este roteiro. Então, ao convidar a pessoa para a entrevista, explique o objetivo da atividade. Então, conhecer a família. Se a pessoa não mora com você, combine o dia, o horário e o local da entrevista, né? Hoje com o WhatsApp, né, dá para fazer muita coisa. Durante a entrevista, faça perguntas para obter as seguintes informações sobre a pessoa entrevistada. Nome da pessoa, né, idade e local em que mora. Você vai pôr aqui ou no caderno, se achar adequado. Onde nasceu, município em que já morou e quando, nome local de nascimento dos pais, dos avós e, se possível, dos bisavós. Uma resposta só tá bom, tá? Dos pais já tá bom. Curiosidades sobre como viviam os familiares das gerações passadas. Como é que vivia, pode se perguntar mesmo para os avós, né? Os pais sabem um pouco, porque conviveram com os avós. Como é que viviam os avós? Conhecimentos e costumes que foram passados de uma geração para outra, isto é, dos mais velhos para os mais novos. Geralmente, se for a mãe, tem uma receita, né, que sempre os avós passaram para os filhos.
Registre no caderno as informações que conseguir. Pode fazer aqui direto no livro ou no caderno, como a gente comentou. Vamos para a próxima. Agora, história. A ordem tá errada, tá? O correto está aqui. Tempo de transformação. Muitas mudanças ocorrem com o passar do tempo. Observar a natureza é uma das maneiras de perceber essa mudança, principalmente com plantas, né? A gente percebe nitidamente a mudança do tempo, né, sobre elas. Eu plantei uma árvore e ela já está grande, né, e vai crescer mais ainda. Lara e os colegas participaram de um projeto na escola. Eles plantaram uma semente de girassol. Primeiro dia, né, primeira fase. Depois de 15 dias já começou a brotar. 30 dias, já tem folhas já. E aí, com 90 dias, já tem o girassol propriamente. Olha como o tempo passa. Com o passar dos dias, eles observaram que a semente brotou e a planta cresceu. Depois de algum tempo e com os cuidados necessários, o girassol floresceu. Aí a gente vai para 31. Eu vou corrigir isso depois, tá? Enumere as fases de acordo com o desenvolvimento do girassol, tá? Qual é aqui, primeiro dia, 15 dias, 30 dias. Então, enumere primeira fase, segunda fase, terceira fase, tá bom? Observe a sequência do projeto de Lara na página 30 e responda. O que aconteceu com a semente de girassol entre a primeira e a segunda fase? Quanto tempo se passou? Vocês vão voltar lá, primeira e segunda fase. E quanto tempo? Tá certo? Depois, entre a terceira e a quarta fase, o que ocorreu? Quanto tempo se passou? Veja a terceira e a quarta fase. Quanto tempo se passou? E por último, reúna-se em grupo, no caso em casa, né, com o pai e converse com os pais, né, e conversem sobre as mudanças que você observa com o passar do tempo. Depois, cada um deverá registrar, aqui mesmo pode ser, as mudanças indicadas pelo grupo. O caso vai falar sobre a sua mudança física, de quando você era bebê e hoje que você tem entre 7 e 8 anos, tá? Alguns 6 ainda, né? Que mudança você percebeu? Cite pelo menos uma, tá? Vamos para o próximo. Aí, matemática. Numeração ordinal. Ordinal é número assim. Primeiro, segundo, terceiro, entendeu? Vamos cantar uma canção do folclore brasileiro que utiliza os números ordinais. Ela se chama Terezinha de Jesus. Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão, cuidaram 3 cavaleiros, todos 3 com chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele a quem Teresa deu a mão. Da laranja quero um gomo, do limão quero um pedaço, da morena mais bonita quero um beijo e um abraço. Bonita, né? E aqui a gente trabalha os números ordinais. Agora observe as palavras que estão destacadas na canção. Elas indicam ordem em que os cavaleiros ajudaram Terezinha. Então, aqui primeiro, tem que pôr essa pontuação. Esse ponto, né, que é um traço e ponto. Primeiro, segundo e terceiro. Ligue cada medalha à colocação correspondente. Então, lembrando que ouro é o primeiro colocado, bronze é o segundo prata é o segundo, bronze é o terceiro, como nas Olimpíadas. Números ordinais e descolamento. O prédio onde Maurício mora tem o andar térreo e mais 10 andares. Observe a imagem e complete a numeração ordinal dos andares. Então, térreo, primeiro andar, segundo, terceiro, até o 10º. Depois B. Leia o nome dos andares de forma ritmada de baixo para cima. Então, daqui para cá. Agora faça estes deslocamentos com o dedo e complete. Saia do terceiro andar e suba mais 2. Terceiro, suba mais 2. Cai no. Saia do quarto andar e desça 2. Quarto andar e desça 2. Saia do sexto andar e desce 3 andares.
Então, vamos lá no sexto. 1, 2, 3, ó. E depois sobe mais 7 andares. Então, a gente tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó quanto vai dar. Escreva como se lê. Primeiro, segundo, terceiro, aí você completa, tá bom? Até o 12º. Vamos, última página. Vamos pintar os carros. Pinte um carro de vermelho e os demais de azul. Mas atenção, o carro vermelho deve ficar sempre no segundo e ou quarto da fila. Então, azul, azul, vermelho, azul, azul. Então, ó, conforme está mostrando aqui, tá bom? Depois, números ordinais dos meses do ano. De janeiro é o primeiro mês do ano. Observe o calendário e depois complete as frases. Então, de janeiro até dezembro. Março é 1, 2, 3, então terceiro mês. Quinto mês do ano é, então você conta 1, 2, 3, 4, 5. E o sétimo mês, vai lá no calendário, setembro é que mês? E o 10º mês qual é? E dezembro é o último mês também que é o número, olha lá. Sexto, complete. Domingo é o primeiro dia da semana, então sábado é, se eu contar, domingo é o primeiro, ó. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Que número que deu aqui? Tá bom? Então, acho que... vamos em arte. Deixa eu subir mais rápido. Aqui. Vamos a técnicas de desenho. Como a gente leu sobre peixe voador já há 2 semanas, vocês ter uma técnica de como desenhar o peixe voador, tá bom? Desenha e pinta e manda pro professor. Boa semana, tudo de bom. Tchau, tchau.